Oi, pessoal, boa tarde, ou bom dia, boa noite, né? Dependendo da hora que você estiver assistindo. Esse é o nosso segundo GED. Dessa vez eu decidi deixar gravado, né? Algumas pessoas pediram. O primeiro GED eu fiz ao vivo, e esse daqui, por motivos pessoais, eu precisar gravar, tá certo? Então, vamos lá. Dando continuidade ao conteúdo, semana passada a gente falou sobre os meios de comunicação processual. Fizemos um breve resuminho sobre o que foi visto em processual penal 1, e vamos continuar agora com as provas do processo penal. Antes de tudo, sempre, né, a gente sempre estuda os princípios gerais do processo penal, mas a gente vê como esses princípios são aplicados a determinado assunto. No nosso caso aqui, as provas. Bem, é das provas, tá, gente? Eu vou ter que ajeitar o slide depois dessa gravação. Então, vamos lá. Princípio da verdade real. Determina que o juiz deve buscar a efetiva reconstrução dos fatos ocorridos no crime, não se limitando apenas às alegações das partes ou às provas que elas apresentarem. Ou seja, o juiz ele deve buscar a reconstrução dos fatos, né, a realidade dos fatos, independentemente das provas que as partes mostrarem. Isso daqui no processo penal é diferente do processo civil. No processo civil, a gente vê que o juiz busca a verdade formal dos fatos, né? Caso aconteça alguma injustiça, enfim, vida que segue, bola para frente, é ruim, claro, né? Não é o objetivo do processo, mas isso, quando ocorre no processo penal, é muito mais grave, é muito mais danoso. Então, a gente fala que no processo civil é importante a verdade formal, mas no processo penal é muito importante a verdade material, né? Até porque o processo penal, ele é uma resposta à sociedade. Então, vamos aqui... Eu não gosto muito de ler os artigos, mas às vezes é importante. Mas eu peço que vocês sempre leiam, estudem com a letra da lei, sabe? Leiam a lei seca, porque a letra da lei é o que cai em prova. Então, vocês precisam estarem adaptados a essa redação. Então, vamos lá. Artigo 156 do Código de Processo Penal. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultada ao juiz de ofício ordenar, mesmo antes de iniciar a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida. Então, a gente vai ver que a prova... as provas no processo, ela vem das partes, mas o juiz pode ordenar algumas diligências, pode ordenar essa produção de provas em alguns momentos do processo, poucos momentos, na verdade, né? E a gente vai ver essa questão das provas consideradas urgentes ainda nesse GED mais para frente. O que mais que o juiz pode fazer de ofício? Determinar, no curso da instrução ou antes de proferir sentença, a realização de diligências para dirimir dúvidas sobre o ponto de vista relevante. Sobre o ponto relevante. Ou seja, o juiz ele não pode pedir, solicitar essas provas, essa produção de provas, para ficar mais ao lado de uma parte ou de outra, né? Ele sempre tem que ser impessoal, mas ele pode pedir para quando ele tem alguma questão, alguma dúvida sobre algum ponto. Artigo 197. O valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados para os outros elementos de prova, e para sua apreciação, o juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre ela e estas existe compatibilidade ou concordância. Aqui está falando da confissão. A gente vai estudar a confissão um pouquinho mais na frente, ainda hoje, mas aqui está falando que a confissão ela não vale mais do que as outras provas, que é uma coisa que o imaginário popular tem, né? Quando a pessoa confessa, todo mundo fica, vixe, confessou. E não é bem assim. A confissão ela pode ter o seu valor se ela tiver compatibilidade, concordância com as outras provas do processo. Tá certo? Aqui eu coloquei de exemplo o caso Lula, né, e Sérgio Moro na Operação Lava Jato. Muito famoso. E eu preciso abrir um parêntese aqui.
No GET passado, eu trouxe alguns exemplos sobre uma citação que foi feita ao Bolsonaro quando ele estava na UTI, por exemplo. Aqui eu estou trazendo esse caso. E é muito importante que a gente saiba separar as coisas, né? É difícil a gente trazer esse tipo de exemplo, porque, enfim, os ânimos ficam muito acirrados, né, quando a gente traz qualquer exemplo sobre política, mas eu sempre vou trazer, tanto de um lado quanto de outro, quando um lado acertar, quando o outro errar, enfim, sempre vou trazer. O STF reconheceu a suspeição do juiz Sérgio Moro no julgamento do caso do triplex do Guarujá, muito famoso. Eu trago porque ajuda a gente a fixar a matéria, sabe? Quando a gente consegue ligar aquele assunto a um caso muito famoso. Um dos fundamentos foi justamente a falta de imparcialidade e a condução da instrução processual com violações às garantias do devido processo legal, incluindo a produção e valoração seletiva de provas. Então, a gente vai falar mais um pouquinho na frente sobre essa valoração de provas, mas é muito importante que tudo que for feito, todas as provas que um juiz solicitar durante uma instrução criminal, durante o processo, estejam de acordo com a lei, porque senão o processo acaba sendo nulo, todo aquele trabalho feito vai por água abaixo. A gente já sabe como é que isso acontece. Então, vamos seguir aqui e que a gente vai voltar muito para esse assunto ainda, tá? Vamos lá. Princípio da comunhão dos meios de prova, ou da aquisição da prova. Meu gato está aqui querendo aparecer de novo. Estabelece que, uma vez produzida, a prova pode socorrer qualquer das partes, independentemente de qual dos litigantes a indicou ou introduziu no processo. Ou seja, a prova que qualquer parte trouxer ao processo pertence ao processo. Eu posso usar, se eu sou da defesa, eu posso usar uma prova da acusação e vice-versa. A prova ela não pertence a ninguém, ela pertence ao processo. Se me for útil, eu posso usar. Princípio da oralidade. No processo penal, a fala tem prioridade sobre a escrita nos momentos em que se busca formar a convicção do juiz. Por isso, depoimentos de testemunhas, interrogatórios e demais declarações são feitas de forma oral, em audiência, diante do juiz e das partes. A forma escrita é só usada de maneira excepcional, quando a lei permite, como no caso de cartas precatórias ou registros que não podem ser feitos de forma oral. Ou seja, testemunha pode depor por escrito? Não. Depoimento do réu pode ser por escrito? Interrogatório do réu? Não. Tudo que tiver como efeito formar a convicção do juiz precisa ser feito de forma oral. A sustentação oral, por exemplo, é importantíssima. E claro que fica de fora tudo que não precisa ser feito para formar a convicção do juiz, como os comunicados ali dentro do processo, né? Um despacho, uma decisão interlocutória feita pelo próprio juiz, enfim. As outras comunicações processuais são, obviamente, feitas por escrito, mas tudo que precisa formar a convicção do juiz, em regra, é oral. E aí aqui a gente tem uma exceção. Opa. Só um minutinho, vendo aqui a gravação. Pronto. Aqui a gente tem uma exceção, né? Que é o presidente, o vice-presidente da República, presidente do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e do STF poderão optar pelo depoimento escrito. As perguntas que forem formuladas pelas partes são transmitidas por um ofício e ele pode responder por escrito. Eles podem responder, né? Essa é a exceção dessa regra. Seguindo... princípio do contraditório, e algumas doutrinas trazem como o princípio da audiência bilateral. Então, vamos lá. Princípio do contraditório, famosíssimo, né? Estabelece a necessidade de garantir a ambas as partes o direito de presenciar a produção das provas, quando você produz as provas ali, em juízo, que é o correto no processo, ou de conhecer o seu teor, de manifestar-se sobre elas e ainda de influir no convencimento do juiz por meio da produção de contraprova. Tem como corolário, para quem não lembra, vou já explicar o que é, o princípio da igualdade de armas, que garante aos litigantes a paridade de instrumentos processuais para a defesa de seus interesses. Ou seja,
O juiz ele só pode decidir algo depois de ouvir os dois lados da história. A defesa, todos os direitos que a acusação tiver, a defesa também tem. E o corolário do princípio do contraditório é a igualdade de armas, né? O corolário é aquele princípio que só existe porque outro princípio existe, né? Tem sempre ali um anda do lado do outro. Na igualdade de armas, a defesa e a acusação devem ter as mesmas oportunidades no processo. Nenhum dos lados pode ter vantagem desproporcional. E, mais uma vez, o juiz só pode decidir depois de ouvir os dois lados da história. Deixa eu seguir aqui. E o famoso nemo tenetus detegere. Todo mundo gosta, né? Que é o princípio do privilégio contra a autoincriminação. Ninguém pode ser obrigado a produzir provas contra si mesmo. O réu, obviamente, pode confessar ou apresentar as provas espontaneamente, mas jamais pode ser obrigado a fazer isso, né? E a recusa, o direito de permanecer em silêncio, não pode gerar consequências negativas na convicção do juiz. Eu até apresentei ali um artigozinho no primeiro slide sobre isso. Então, vamos ver aqui os artigos que eu coloquei. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. Depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz antes de iniciar o interrogatório do seu direito de permanecer calado, e o silêncio não importará em confissão, não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa. Ou seja, quem cala consente? Não, quem cala não consente. Você tem o direito de permanecer calado, e não é porque você está calado que o juiz vai achar que você tem culpa, não é mesmo? Vamos seguir aqui. O gato está aqui ronronando horrores. Um resumozinho aqui do nemo tenetus detegere não pode. Uma coisa, né? Todos os artigos falam sobre o direito de permanecer calado, mas o STF já consolidou esse entendimento de que isso é abrangente, não importa, não significa só que você tem o direito de não se incriminar e não responder às perguntas na oitiva, por exemplo. Isso vale também para outras situações, como, por exemplo, você não tem a obrigação de fornecer partes do seu corpo, o seu sangue, esperma, saliva, por exemplo, para comprovar o seu DNA em determinada cena do crime. Você não precisa ser obrigado, não deve ser obrigado a participar da reconstituição dos fatos, por exemplo. Você não é obrigado a fornecer material grafotécnico, sabe, para verificar ali se a sua caligrafia é igual a que está, enfim, em determinado papel. E o réu tem o direito de mentir. Meu Deus, que gato louco. Enfim, o réu tem o direito de mentir. Ele pode ficar calado no interrogatório e ele pode mentir também. Quem não pode mentir é a testemunha, para não incorrer em crime de falso testemunho. Mas o réu ele não pode denunciar terceiros, né? Ele não pode inventar que alguém é o culpado por determinado crime, porque isso incorre em denunciação caluniosa. A gente viu isso lá em Penal 3. Não sei se vocês viram, gente, aquele meme do nemo tenetus detegere, que a vítima está lá prestando depoimento, e aí fazem uma pergunta para ela, é um cara, né, um menino novinho, fazem pergunta para ele, e ele responde com isso, nemo tenetus detegere. Aí o promotor fica, mas você é a vítima, você não é o réu, você pode falar. Coitado. E o juiz deu maior esporro no cara, enfim. Depois vocês procuram aí no YouTube, para quem não viu. Então, vamos lá nos sistemas de valoração de prova. Aqui, no Brasil, a gente tem dois sistemas, né? Duas formas de valoração da prova, que é o sistema da livre convicção do juiz, que é a regra no processo penal, e o juiz ele está livre para analisar as provas do processo e decidir conforme aquelas provas, verificar qual prova tem mais valor do que a outra, qual ele vai usar para fundamentar a sua decisão.
E tem o sistema da íntima convicção, que é feito nas decisões dos jurados do tribunal do júri, porque os jurados no tribunal do júri, a gente vai ver lá para o final do semestre ainda, que eles não precisam fundamentar nenhuma decisão, eles decidem apenas sim ou não. É isso que eles fazem, sim ou não, e o que tiver dito, o que tiver decidido, está decidido. Tem, enfim, em alguns momentos pode acontecer, sim, uma anulação do júri, mas a gente vai ver lá adiante que eles não precisam fundamentar a decisão deles na lei, né? Não são os juízes togados. Deixa eu passar aqui. Então, vamos lá. Antes do sistema da livre convicção, a gente tinha no Brasil também o sistema da valoração tarifada, que mostrava que cada prova tinha o seu valor, né? Umas provas valiam mais, outras valiam menos, como, por exemplo, a confissão. A confissão valia bastante. Se confessou, pronto, não precisa mais prova nenhuma, enfim. E a gente vê que isso é um erro, né? Hoje em dia, por exemplo, nos crimes que envolvem essas associações criminosas, é muito comum que, dentro das facções, uma pessoa confesse o crime por outra, por exemplo. Então, hoje isso não é mais usado. O gato está aqui coçando o rosto na ponta do computador, por isso que está balançando. Não é mais usado nas democracias, de uma forma geral. E no Brasil prevalece, então, o sistema da livre convicção, onde o juiz tem a liberdade para avaliar as provas que estão no processo e decidir conforme sua convicção. Mas essa liberdade não é absoluta. Vamos ver aqui esses artigos. O artigo eu só citei, né? Mas vamos lá. O juiz deve fundamentar sua decisão, ou seja, explicar por que acreditou em determinada prova e não em outra. O juiz não pode decidir apenas com base nas provas do inquérito policial, que são aqueles elementos de informação. Elementos de informação, relembrando aqui, o semestre passado, meu Deus, Alberto, pare com isso. Os elementos de informação, eles são as provas de dentro do inquérito policial, né? Prova mesmo a gente chama quando tem quando está ali na audiência de instrução, enfim, quando tem a ampla defesa. E a gente pode chamar de prova. O juiz não pode decidir apenas com base nas provas do inquérito policial, nos elementos de informação, porque nessa fase não há contraditório. A regra é que as provas devem ser colhidas durante o processo judicial, na frente do juiz e com participação da defesa e acusação. Exceção: as provas cautelares antecipadas e não repetíveis podem ser usadas, porque de alguma forma o contraditório é garantido, mesmo que de forma diferida. A defesa pode questioná-la depois. A gente vai ver essas provas, acho que já no próximo slide, as provas cautelares antecipadas e não repetíveis. E artigo 155, muito importante, cai muito em prova. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Parágrafo único, somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil. Então, vamos lá. Esse artigo resume o que eu acabei de falar, né? Então, vamos lá. As diferenças aqui entre a prova cautelar, antecipada e não repetível. É importante a gente se atentar exatamente ao momento da produção dessas provas. A prova cautelar feita antes da fase processual adequada, com autorização do juiz, para evitar que a prova se perca. Exemplo, a interceptação telefônica, busca e apreensão, né, para garantir a preservação dos objetos e documentos ou instrumentos relacionados ao crime, a quebra de sigilo bancário, o exame de corpo de delito em lesões corporais que podem desaparecer. A prova cautelar, ela tem método, né? A prova antecipada, colhida antes da instrução criminal, quando há risco de a prova desaparecer.
como a vida de uma testemunha idosa ou gravemente doente, por exemplo. Esse é exatamente o exemplo que tem no 225. É a prova não repetível, né, que não pode ser refeita depois. É aquele elemento de informação que não consegue chegar à audiência de instrução, por exemplo, por circunstâncias posteriores, né? Exemplo, a testemunha que falece após depor no inquérito. O STF entende que os elementos do inquérito podem ser usados desde que confirmados em juízo ou em harmonia com as provas do processo. Por quê? Porque na hora de fundamentar a sua decisão, o juiz ele usa mesmo as provas que são produzidas em juízo. Ele não pode fundamentar apenas com base nos elementos de informação, mas ele pode agregar esses elementos ali na sua fundamentação. Não pode ser principalmente baseado nisso, mas ele pode usar na fundamentação dele. E eu coloquei esse artigo para vocês, 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes. A gente viu no GED passado, né, sobre a citação por edital, quando o oficial de justiça procura a pessoa 2, 3 vezes em todos os lugares, nas casas dos parentes, nos seus endereços, no trabalho, não encontra, aí pode ser feita a citação por edital, é uma grande exceção, porque a citação por edital ela é muito passível de nulidade, ela é muito criteriosa, sabe? Ela tem que ser feita realmente no último caso, assim como também a produção das provas antecipadas. É algo muito criterioso. De novo, trazendo a Lava Jato, eu acho que eu até dei esse exemplo semana passada, que muitas nulidades aconteceram nas citações da Lava Jato, porque era uma operação muito midiática, né? Então, a justiça, de uma certa forma, teve um entendimento de que, quando não encontrava aquelas pessoas para citar, as pessoas já estavam sabendo da sua citação, porque a Lava Jato era extremamente propagada, né? Todo mundo falava sobre. Mas o que ocorreu foram várias nulidades a partir da citação dos réus nessa operação. E muitas nulidades por conta da produção antecipada das provas. A gente vai estudar nulidades mais ali para o meio do semestre. Vamos lá. 225. Se qualquer testemunha houver de ausentar-se ou por enfermidade ou por velhice inspirar receio de que ao tempo da instrução criminal já não exista, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, tomar-lhe antecipadamente o depoimento. E aqui é importante a gente lembrar que ele pode pedir de ofício, como eu já falei algumas vezes, mas também por requerimento de qualquer uma das partes, ou a defesa ou a acusação podem solicitar isso. Eu repito porque essa questão eu errei no semestre passado. Achava que a defesa não poderia solicitar isso, mas enfim, nada a ver. Vocês não vão errar. Vamos seguir. E aqui eu trouxe uma pequena revisão dos sistemas processuais penais, porque tem tudo a ver com a nossa matéria de agora. Enfim, né? Tem gente que não vai lembrar disso daí da disciplina de processual penal 1, que é o nosso sistema, o nosso sistema processual. Mas eu vou aqui trazer um pouquinho os outros. O sistema inquisitivo, aquele bem antigo, onde não existia contraditório, não existia ampla defesa, que a confissão, coloquei aqui, era considerada a rainha das provas, né? Confessou, vixe, já era, não precisa mais analisar nada. E o juiz, ele concentrava todas as funções. O juiz poderia investigar, acusar, julgar ao mesmo tempo, né? Não tinha esse juiz imparcial. O sistema acusatório, que, enfim, é o sistema que prevalece nos países democráticos, já tem essa separação de funções, o Ministério Público acusa, a defesa defende, o juiz julga, tem o contraditório, tem ampla defesa, e o juiz deve ser imparcial. E, no nosso caso, o sistema misto, né? Onde só é sistema misto porque
o nosso juiz pode defender, pode acusar? Não, ele não pode. Mas como ele pode solicitar essas provas, as provas cautelares, as antecipadas, nosso sistema é considerado como um sistema misto, porque o juiz, ele participa ali dessa fase investigativa, né? Então, é por conta disso que parte da doutrina acredita que o Brasil seja misto, outra parte não, acredita realmente, deixa eu tirar aqui a minha telinha da frente, pronto, para vocês verem. Outra parte da doutrina acredita que não é por conta disso que a gente vai ser misto, né? Que a gente é mesmo só um sistema acusatório. E eu coloquei aqui no final, que a própria Constituição Federal de 88 reforça que o modelo deve se aproximar do acusatório. O juiz não pode investigar, só julgar. Mas é isso, pessoal. Trouxe essa revisãozinha aqui para a gente se situar na matéria de hoje, né? E conciliar as duas coisas. No GED passado, eu falei que eu ia trazer sempre questões da colegiada, em todos os GEDs, questões que tenham a ver com a matéria atual, para vocês verem como a colegiada realmente pega um pouquinho de tudo, né? Mas, analisando as colegiadas, eu não consegui encontrar questões exatamente só dessa matéria. Tem todas as colegiadas, mas elas acabaram acumulando com a matéria que a gente está vendo agora em sala de aula, né? Que é detalhando essas provas aí. Então, eu vou esperar um próximo GED para poder trazer essa matéria nova, até porque a professora vai me dizer exatamente o que é que vai ser cobrado na prova, na V1. Então, eu resolvi esperar por ela. E aí eu trago essas questões, tá certo? Pois muito obrigada a todos. Qualquer dúvida, falem comigo e até mais.